Muito bem, agora sim, resolvemos. Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos discutir e avaliar o simulado que eu preparei e que a Aldon enviou para vocês? Antes de mais nada, né? Eu tenho certeza de que vocês foram muito bem nessa ideia. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, o que eu notei da banca Fadenor, da Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Superior, aí da galera de Minas Gerais, é o seguinte: textos, ela curte um texto, mesmo que sejam 10 questões, ela curte um texto extenso. Então eu coloquei aqui, turma, procurei colocar um texto, né, bem próximo ao que a banca faz, ó, um spa para o cérebro. Beleza. Então, galera, aí vem a pergunta, ó, vem, normalmente uma, duas, até três questões relativas às ideias do texto. Dos textos é porque são dois. Ela coloca um texto, depois coloca uma tirinha, ela gosta bastante de tirinha, gosta de charge. Beleza. Bom, vamos lá, galera. Primeira pergunta, olha só. Sobre as ideias defendidas no texto, tá? O que eu defendo? O que eu sugiro? Que eu acho que funciona, certo? E é muito, né, eficaz. Ler o texto. Primeiro, tá? Então, isso aqui, meu Deus. Não, turma, falando sério. Concurseiro, Emanuel de Luz, deixa eu colocar em evidência aqui. Isso aí a gente vai levar assim, ó, entre 3 a 5 minutos. Mas lendo mesmo. Galera, lá no dia da prova, se liga, Emanado, para tudo. Lá no dia da prova, entrou para fazer a prova, esquece tudo. E esquece tudo. Combinado? Esqueçam tudo, olha só pro texto. É um texto bem legal, eu sei que vocês leram, né? Imagino que tenham lido, né? Porque mexe com a nossa realidade. Então, todo aquele texto, ou qualquer ideia, ou qualquer piada que a gente se reconheça, chama a atenção. É assim que funciona, né? Muito bem. Então, feito, né? Ó, 6:30 da manhã, o celular desperta, está na hora de acordar, os olhos ainda reclamam da claridade. Precisando precisar, você ignorando o comando, só estica os braços o suficiente para alcançar o telefone ao lado. Então já tem uma ideia sobre o que fala, né? O acesso absurdo, né? Através da internet, notebook, enfim, aquela enxurrada de informação, ou de meia informação, ou de informação nenhuma, né? Muito bem. Ó, mas já descobri pelo Instagram que um colega de colégio noivou, seu vizinho está na academia, a influência não sei o que, vem uma enxurrada de informações. Muito bem. Lido o texto com toda a calma do mundo, vai marcando, vai circulando. A gente chega à questão. Eu fiz como normalmente cai nas provas da Fadenor. Né? O português normalmente começa na questão 11. Aí foi o que eu coloquei aqui também. Olha só. Sobre as ideias defendidas no texto, é correto afirmar que. Aí, turma, depois com o texto lido, por que é legal? Por que é importante, certo? Nós lermos o texto. Porque daí a gente não chega aqui, ó, tão cru, como se diz, tão vazio de ideia. Beleza? A gente não chega assim tão perdidão. Por isso que é importante ler o texto, para a gente ter uma noção. Então, olha só. Sobre as ideias defendidas no texto, vejam, é correto afirmar que. Aí, bora lá. Letra A. Com a pandemia, as pessoas se viram obrigadas. Essas palavras que vocês têm que sublinhar. Quando tu chega aqui com um texto bem lido, coisa de 4 minutos, mas bem lido mesmo, não tem como errar, tá? Porque a Fadenor, o que eu notei nessas questões, turma de compreensão? São questões literais, ou seja, tu vai achar no texto, tu vai entender no texto, certo? E vocês leram o texto e nada diz que as pessoas são obrigadas, ó, a aprender a usar bem as tecnologias, priorizando os acessos imprescindíveis. Tanto que ali aquele parágrafo inicial já desmonta isso aí, né? Ó, essa parte aqui, ó, do segundo parágrafo, já ajuda a desconstruir aquela letra A. As pessoas acessam. Antes do meio-dia você já assistiu o Jornal da Manhã enquanto fazia café, ouviu o podcast no caminho do trabalho, respondeu 8 clientes. Ó, notícias suspeitas enviadas no grupo familiar. Então, essas partes aqui já ajudam, vejam, galera, a eliminar, ó. Você já sabe se faz só, ó, mas descobriu pelo Instagram que uma colega de colégio noivou, seu vizinho está na academia, a influencer fez mais uma live imperdível. Ou seja, nem tudo é importante, por isso a letra A está fora. Muito bem. Letra B. A tecnologia digital trouxe mais serenidade. Isso aqui, a vida das pessoas? Não.
certo? Já que facilitou a interação entre elas e promoveu a economia de tempo? Não. Com certeza, turma, o texto vai contra isso, né? A serenidade não é a palavra do texto, né? Com a advinda da tecnologia. Letra C. As tecnologias digitais permitiram às pessoas saber mais. Sim. E com maior profundidade, possibilitando-lhe abordar qualquer assunto com segurança? Não. Só naquela partezinha que eu li ali em cima do texto, ó, já serve, ó. Deixa eu pegar aqui. Vejam. Ó, notícias suspeitas. Deixa eu pegar minha canetinha. Aí. Ó, notícias suspeitas enviadas no grupo da família. Só essa parte já ajuda a eliminar. Estão entendendo, turma? São partes do texto claras, objetivas, certo? Que vocês vão se dar muito bem nessa parte de compreensão textual. Então tá fora. Letra D. As pessoas, segundo o texto, não estão preparadas para selecionar entre tantas informações recebidas pela tecnologia, digitais. Ó, aquelas que de fato são importantes. Isso é verdade. Isso fechou. Isso tem na continuidade do texto, tá, turma? Ó, em síntese, todos temos, ó, somos da mesma tribo, estamos intoxicados com tanta informação. Ó, não é de hoje. Não há dúvidas que a pandemia agravou o cenário. A pandemia agravou, mas não é por causa dela. A gente já fazia isso. Ó, não sabemos filtrar as informações. Estão vendo, turma? Ali na linha 23, 21, 22, 23, 22 e 23, é o que nos leva à resposta correta da número 1. Então, questão 11, perdão, número 1. Questão 11, letra D, Dinamarca. Que eu tenho certeza que vocês acertaram. Bora lá. A letra E é só para fazer a leitura. As pessoas que se afastam das tecnologias digitais tornaram-se alienadas, já que é por meio delas que se tem acesso às informações mais seguras e importantes. Aí não, né? Com certeza. Tornaram-se alienadas também não. Um pouco sim, né? Ou mais alienadas, mas não só alienadas. E informações seguras nem todas são. Notícias duvidosas é o que se lê no texto. 12. Deixa eu apagar um pouco aqui nossos riscos. Mas estão vendo, galera, estão vendo aí, ó. Emanado, concurseiro, ó, tá vendo aí? É assim, risca, chama a tua atenção. Opa, serenidade. Opa, obrigadas, priorizando. São palavras-chave que vêm nas alternativas. Que é o que vocês têm que cuidar nessa de compreensão. Bora para 12. Sobre as consequências do excesso, minha caneta, aqui. Ó, do uso das tecnologias digitais, analise os itens que seguem. Vejam, foram dadas 4 afirmações. Diz assim, ó, assimilação consistente, não, né, turma? Consistente dos conteúdos, alguns são duvidosos, alguns são fakes. Conexão necessária com a natureza. Ó, consequência com excesso de uso, obviamente, não é uma conexão com a natureza. Debilidade física, mental e emocional, obviamente. Então aqui é errado, aqui é errado, aqui é certo. Então, olha só. Já cai aqui, já cai aqui e já cai aqui. Beleza. Vamos lá. O X da questão é o Romanos 4. Ensino e aprendizagens dialogados. Confesso que, se tu pegar a palavra consequências do excesso da tecnologia, obviamente uma leitura integral do texto não é necessária, é só usar a lógica aqui. Né? Então, turma, questão 12, letra A. Apenas a 3 é uma consequência. Uma consequência ruim, né? Do excesso. O excesso é uma palavra ruim, pejorativa. Tranquilo, né? Pô, top demais. Bora para 13? Muito bem, então. Essas foram as questões de compreensão, mesmo nível da Fadenor. Bora lá. Questão 3, turma. Olha só. Considere o trecho. Sem perceber o gatilho, você se culpa por ter abandonado pela metade os 3 últimos livros que são literatura obrigatória, para se reinventar no novo normal. Muito bem. É correto afirmar que os usos das aspas nos trechos sublinhados têm a função... Olha só, turma. Não, a gente usa para citação direta, mas não é uma fala direta. Então, por obviedade,
A gente já elimina aqui. Muito bem. Faz referência? Não, não é uma referência. Não é uma referência a um livro, a um autor, nada. Aí tu tem ali, coloquialismo também não. O que é coloquialismo? É quando tu tem uma palavra escrita de maneira errada, uma redução, certo? Coloquialismo, aquilo que fica fora da gramática, fora da regra, também não. Aí tu tem recurso da ironia. Ó, você se culpa por ter abandonado pela metade os 3 últimos, que são leitura obrigatória. Não, não é leitura obrigatória, está sendo irônico. Leitura obrigatória é na nossa mente, né? Fica aquele, comprei o livro, queria tanto ler. Então, de fato, questão 13. Ao nosso novo normal, que de normal não tem nada, conforme o próprio texto das ideias do autor. Então, de fato, as aspas que estão ali, turma, elas marcam, ó, a ideia, deu uma trancada aqui, a ideia da ironia, beleza. Eu dei uma trancada porque eu tava vendo ali, mas eu entendi, é que eu abri com aspas, fechei com aspas, aí botei, isso é normal. A gente usa aspas simples daí. Quando há aspas duplas, e dentro das aspas duplas, tu precisa também colocar algo entre aspas, a gente usa aspas simples. Por isso, beleza. Então, questão 13, letra C. Tranquilão? Bora lá. Questão 14. No trecho, se não soubermos controlá-las, consumiremos o que estiver disponível à mesa, só para provar um pouquinho de cada. Linhas 24 e 25. A conjunção subordinativa negritada insere uma ideia de... Pô, aí top, né? No momento que ela diz que é uma conjunção subordinada, pessoal, o se, ele só consegue ser 2 coisas subordinadas. Condicional ou integrante. Não tem outra coisa. Emanado de luz, não tem outra ideia. Não tem. Certo? Galera da Odon, tu tá louco. Não tem. Então, olha só. Concessão, causa, proposição. Não tem a resposta entre as alternativas possível. Não há resposta possível de integrante. Então, por obviedade. E claro, né? Ó, se não soubermos, caso não saibamos, né? Dá para trocar tranquilamente. Caso, ó, não saibamos. Beleza, turma? Dá para trocar tranquilamente. Questão 14, então. Letra D, Dinamarca. Top demais? Galera, só o texto que é extenso, que assusta. Mas as questões são bem tranquilas. Só ler com calma, tranquilidade, certo? Olha só a 15. Bora lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Aí, show de bola. Alternativa, questão 15. A alternativa em que se verifica uma marca do uso da oralidade, olha aí, certo? Ou seja, aquilo que foge à gramática, que a gente fala como coloquialismo no dia a dia. Então, turma, pode ser um erro gramatical, uma redução de palavra bem clássica, em vez de falar está, a maioria dos falantes, na oralidade, fala tá. Tu tá bem, em vez de tu estás bem. Isso é coloquialismo, marca da oralidade. Usar o gente como sujeito é oralidade. Ó, a gente precisa estudar. E isso não existe na gramática. A gente não funciona como um sujeito. Beleza, turma? Vejam a letra A. Supervalorizamos a mente. Negligenciamos nossos instintos. Esquecemos que somos, de fato, nativos selvagens, pertencentes à natureza. Aqui não tem nada, não tem uma gíria, não tem uma redução, não tem um erro gramatical. Então, essa está correta. Nada de marca de oralidade. Aí olha a letra B. Ela começa assim, ó. Nos submetemos. Pessoal, questão de colocação pronominal. Ó, nosso quadro aí, ó. Galera, se liga nessa. Sempre que um verbo começar uma frase, tá aqui o verbo, ó. Se liga nessa. Tá? Verbo. Em início de oração. A gente não pode usar pronome oblíquo antes dele. E isso é muito comum na oralidade, na fala. Eu tenho certeza que todos, certo? Todos nós falamos assim, ó. Te vi.
te vi. Lembra os pronomes oblíquos? Ó, asterisco. Deixa eu botar aqui, ó. Se liga aí, ó. Jamais pronome oblíquo em início de oração ou frase, enfim. Que é essa galera aqui, ó. O me, o te, o nos, mete no se, vos, mete no se vos, olha que barbada. O a lhe. Esses são os oblíquos. Então, quando o verbo vem, eles têm que sempre vir depois, obrigatoriamente. Então, te vi, me liga. Me liga. Não tá? Não. Pronome oblíquo não começa a frase. Liga-me. Vi-te. Ninguém fala vi-te, eu sei, mas é. Ouvi você ou vi-te, certo? Então, vai aqui o oblíquo. A mesma coisa não se usa oblíquo, né? Depois de vírgula, ao lado de vírgula. Mas na oralidade isso não vai mudar, mas na fala o que muda é quando a gente começa frases com pronomes oblíquos, certo? Nos convidaram para a festa. Nos convidaram. Tu viu que nos convidaram para a festa? Não, convidaram-nos. Verbo em início de frase, jamais oblíquo antes dele. Então, tá aqui, ó. Nos submetemo-nos a uma enxurrada de informações para informações não para dialogarmos melhor, mas para travarmos uma batalha. Então, deixa eu colocar em evidência aqui. Questão 15, galera. Letra B, Brasil. Beleza? Tá aí, ó. Essa é a marca da oralidade. Pronome oblíquo. Submetemo-nos seria a forma correta. Tem que vir sempre depois do verbo em início de frase. Todas as outras aí, obviamente, entretanto, vírgula, não há dúvidas de que a pandemia agravou o cenário. Beleza, tudo certo. Então, isso é uma marca da oralidade. Tipo, a gente usa no dia a dia, a gente fala, isso é oralidade. Mas gramaticalmente não está correto, certo? Bora lá. Uma outra coisa que eu notei, turma, analisando as provas, é que a Fadenor, ela gosta de uma tirinha, certo? Começa aí, ó. Leia com atenção o texto a seguir para responder as questões que a ele se referem. Texto 2. Uma avalanche de informações e notícias ruins vai desabar hoje. É impossível processar tudo. Necessário proteger-se e descansar a mente. Lembre-se, isso não significa que você não se importe. Bem legal. É que é muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita informação. Por hora, né? Talvez até por minuto, enfim. Então, não quer dizer que a gente não queira saber, mas é que não dá para saber de tudo ao mesmo tempo. Muito bem. Aí vem lá. Analise as passagens do texto 1 que se pedem. Vejam. Deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui, galera. Calma aí. Aqui a questão 16, turma, que está aqui no nosso esquema, ela é uma questão de intertextualidade. Então ela vai pegar aqui, ó. Obviamente, os dois, tanto o texto 1 quanto a tirinha, o texto 2, tratam do mesmo assunto, né? Aquele excesso de informações. Beleza. Então ela vai fazer essa ideia aí. Bora lá. A vulnerabilidade e a honestidade que podermos dizer não li esse livro, não conheço esse autor, ou não estou sabendo dessa notícia, criam conexões e oportunidades de diálogos sinceros. Sim. Lá no parágrafo da linha 33 e 34, é libertador, segundo o autor. A1 fechou. Então, já cai aqui. Beleza. Já caiu a B. Deixa eu diminuir um pouquinho minha caneta. Romanos 2. Por outro lado, você é invadido por angústia, sensação de impotência e medo de não dar conta. Sua respiração fica pesada. Muito bem. Lembrando, turma, que a gente tem que pegar essas afirmações do texto 1, tá? Esqueci de comentar, e relacionar com essa passagem do texto 2. Então, olha só. Essa Romanos 1, ele vai aqui, ó.
ele se conecta aqui. O Romanos 2, turma, vejam, ele se conecta aqui. Romanos 2. Beleza. Então, a gente pega as afirmativas e tenta conectar a tirinha. Muito legal a questão, né? Show de bola. 2 está certo. Se a 2 está certa, cai aqui. Sobraram duas, obviamente, para ganhar tempo. Ó, turma, a 3 está certa. Ó, esquecemos de que somos nativos. Ó, precisamos encontrar meios de alimentar nossa alma e reeducar, ó, nosso intelecto. Vejam, guloso. Deixa eu ver essa 3 aqui, para a gente se conectar ali à estrutura. Ó. Uma avalanche de informações. Dá para colocar na primeira. Vamos ver a 4, então. O bom é que a 3, se era dúvida, não tem como ela estar errada, porque só tem duas respostas possíveis, que constam com a 3. Romanos 4. Nossas mentes são gulosas e não têm maturidade para buffet livre, ou seja, para receber a carga, ó. Se não soubermos controlá-las, consumiremos o que estiver disponível à mesa, só para provar um pouquinho de cada. Então, turma, as 4 afirmações que eu peguei do texto, a gente consegue conectar aqui, certo? Então, emanados de luz. A gente vai marcar questão 16, letra E. Muito bem. Ó, conecta-se aqui, ó. É impossível processar tudo. Ó, deixa eu só marcar aqui, ó. Só para provar um pouquinho. Ó, se não soubermos controlá-las. Fechou? Beleza. Questão puxadinha essa aqui, mas deu para fazer intertextualidade. Deixa eu puxar para cá. Bora lá. Questão 17. Sobre a construção do texto 2, é correto verificar o uso de, aí lá, registro formal e informal. Informal é gíria, é redução, é coloquialismo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa informal aqui. É impossível processar. Lembre-se, é necessário proteger-se. Não. Então não há nenhuma linguagem informal, um registro informal da língua. Cai fora aqui. Função apelativa e função emotiva. Vamos lá. Função apelativa é aquela que tenta te convencer de fazer alguma coisa. Tá? São textos, por exemplo, de tutoriais. E aqui, turma, olha só. Lembre-se, isso não significa que você não se importe. Necessário proteger-se. Aqui é apelativo. Tem o texto apelativo aqui. Vamos lá. Emotivo, com função emotiva, turma. Deixa eu ver se a gente consegue fechar. Essa parte emotiva, olha, até tem, né? Mas a letra C diz, ó, linguagem verbal e não verbal. Entre as duas, obviamente, a letra C é a mais lógica, né? A função emotiva, bora lá, galera, deixa eu voltar aqui. Digamos que eu dei uma passadinha aqui. Dá para mim que concordar com essa B, mas eu tô pela função apelativa. Quando eu fiz a questão, eu acredito, como ela só tá dando assim, ó, lembre-se, necessário, tipo, a gente vai eliminar a B pela função apelativa. Como não tem assim, ó, faça isso, né? Não faça, não assista, né? Proteja-se. Né? Então essa é a ideia. Como não tem nenhum verbo no imperativo, que é o que ajuda a persuadir, por isso, obviamente, a letra C tem que ser marcada. Muito bem. Frase nominal é aquela que não tem verbos, tá, turma? E todas as frases aqui contêm verbos. Ó, todas as frases que aparecem, elas trazem, ó, verbo. Então, por isso que nominal não é. Nominal é um oi, tchau, né? Atenção. Intertextualidade, não. Intertextualidade é quando um texto faz referência a outro. Nesse texto, a tirinha 2 não faz referência a nenhum outro texto. Por isso, então, de fato, é 17, letra C. Pô, estava inspirado nessa questão aqui. Me puxei. A B, então, a gente cai pela função apelativa. Não tem ninguém te dando uma ordem para marcar.
Bora lá. Questão 18. Leia o texto 3 a seguir e responda as questões. Muito bem. Precisamos trabalhar sem parar para ganhar a vida. Ou para perdê-la. Ah, caraca. Momento de reflexão. Sobre o texto 3. Bora lá, galera. Entre os recursos usados para a construção do sentido do texto, encontra-se o paradoxo. O que é um paradoxo? É aquela coisa que, tipo, é totalmente oposta, né? São coisas, né? Se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro, mas se eu só trabalhar para ter dinheiro, eu não tenho a vida. Cria-se um paradoxo. Aquela ideia contrária, que contraria, né? Chega ao absurdo do contrário. Então, não está certa. O uso reiterado da onomatopeia, aquele tec, 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 reforça a ideia de sem trabalhar, sim, ajuda. Ó, então já cai aqui, 1 e 2. Aqui já cai também. Bora lá. A expressão ganhar a vida foi usada no sentido denotativo? Não. No sentido conotativo, metafórico, né? Figurado. Ó, turma. Então a 3 está fora. E aí, se a 3 está fora, questão 18, letra A. Infere-se a partir do texto, Romanos 4, que há outros aspectos importantes na vida além do trabalho. Sim, com certeza. 19, penúltima questão, turma, do nosso simulado. Bora lá. Os elementos de referenciação para a construção da coesão textual, uma vez que evita repetições. Quando a gente substitui palavras já usadas por adjetivos ou pronomes oblíquos, né? Sendo assim, o termo que exerce essa função no texto 3 é... Vamos ver quem é que está retomando quem ali na estrutura? Ó. Precisamos trabalhar para ganhar a vida. Ou perdê-la. Esse lá retoma o quê? A vida, né? Então, fechou. Então, essa é a resposta. Vida e o lá. Vamos lá, cadê? Ó, aqui é o sem, o ou, o para e o a. Questão 19, B, Brasil. Então, a gente está usando o pronome lá para retomar a vida. E a última do nosso simulado, para a gente fechar, turma. Aqui. Muito bem. Deixa eu subir uma escala. Mais uma escala. Aí. Vamos lá. Questão 20. Sobre os textos 1, 2 e 3, é correto afirmar? Muito bem. Reconhece o quanto as tecnologias digitais contribuíram para melhorar a qualidade da vida. Os 3 textos reconhecem? Não. O 2 e o 3, né, é bem evidente que não tem esse reconhecimento. B. Defende uma ideia de que, embora tenha sido por uma necessidade urgente, as pessoas aprenderam? Não. Não tem aquela noção ética, né, de excesso, de usar demais, absurdamente. O texto 1, ao acordar, a primeira coisa que tu faz, antes de escovar os dentes, é abrir o celular, conectar-se, né? Ressaltam que não há como se afastar das tecnologias, pois elas agilizam... Não, pelo menos o 2 e o 3 nem ressalta isso. Aliás, o 2 abre um guarda-chuva e sai, feliz da vida. Letra D. Contrapõe-se a ideia de que as tecnologias trazem malefícios. Não. Elas expõem isso aí também. E aí sobra a letra E. Suscitam reflexões, isso sim, os 3, sobre a maneira como as pessoas estão lidando com as tecnologias. Em questão 20, letra E de Equador. Muito bem. Tá aí, galera. Simulado repassado, discutido, gravado. Esse ou essa é a Fadenor. Banca acessível. Beleza? Que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Valeu, galera. Obrigado. E a gente se encontra lá nas gravações das provas. Eu vou gravar 3 provas, certo? 2024 e 2023 da banca, para vocês verem que é bem parecido com o simulado, para vocês terem uma noção do que vocês vão gabaritar. Até mais.